Bom dia com Jesus. Domingo de manhã, escola dominical, glória a Deus. Quero, nesta hora, agradecer a Deus por este momento tão especial que é a escola dominical. Eu gosto de falar que a escola dominical, ela foi primordial na minha vida como cristão. Comecei a minha caminhada em uma escola dominical. Aprendi, ensinei e estou aprendendo e ensinando. Quando eu dou uma aula de escola dominical, eu aprendo muito com os alunos. Eu gosto de falar também que a escola dominical é a melhor escola do mundo, porque nos ensina a respeito do reino de Deus. Algo muito importante e que só a escola dominical ensina. Eu quero agora estar falando do tema da nossa aula de hoje, que é o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Eu vou deixar assim, por um minutinho, uma reflexão, um momento, de reflexão, e você vai estar pensando agora sobre este assunto. O nosso alvo é Cristo. O seu alvo tem sido Cristo? A sua vida tem sido pautada nas coisas de Deus? Faça uma reflexão por um instante. Amém, glória a Deus. O nosso alvo, o seu alvo, tem sido Cristo. Porque para nós cristãos, a nossa forma de viver, de pensar, deve ser baseada em Cristo. Porque Ele próprio diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos refletir em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Diz assim a palavra: de sorte que haja em vós o mesmo Espírito, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante
aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus! Amados, vamos estar agora fazendo uma oração para darmos início à nossa escola dominical. Amado Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, nesta manhã, por este momento, Deus, tão especial que é a escola dominical. Abençoe cada irmão, cada irmã que está assistindo, que está atento, Pai, a este horário. Guarda, Senhor Deus, a vida de cada um, Senhor. Guarda, protege, para a glória do Deus Pai. Muito obrigado, Deus, que através desta aula de escola dominical possamos aprender mais um pouco a respeito da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santificado seja o nome do Senhor. Amado, você já percebeu que no mundo de hoje as pessoas fazem de tudo para serem melhor do que o outro? Muitas pessoas fazem de tudo para ser melhor do que o outro. As pessoas gastam muita energia tentando ser as pessoas mais ricas, tentam ser as pessoas mais influentes, tentam ser as pessoas mais bem vestidas. Muitos em nossos dias querem possuir o melhor carro, o melhor computador, mas o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Para nós cristãos, o nosso alvo é Cristo. Almejamos no decorrer das nossas vidas muitas coisas. Corremos atrás de muitas coisas, mas o nosso alvo é Cristo. Não tem como negar isso. Isso é uma realidade da qual não podemos fugir. Amado, preste bem atenção. A carta direcionada à igreja da cidade de Filipos foi uma carta que incentivava as pessoas da comunidade a não agirem com partidarismo, com vanglória. Também diz na carta que cada pessoa não deveria se preocupar somente com seus próprios interesses, mas a igreja, ela deveria se preocupar com todos, de uma forma coletiva. Essa era as palavras de Paulo para a igreja dos Filipenses, de Filipos. Do versículo 5 ao 11, Paulo ele incentivava as pessoas a seguir o exemplo de Cristo.
ele se esvaziou. Ele não quis se colocar como o melhor do não quis se colocar melhor do que ninguém, ao contrário. Cristo se esvaziou de toda a sua glória e se colocou como servo. Assim deveria ser a nossa caminhada como cristão. Paulo ele escreve essas orientações aos filipenses porque alguns conflitos aconteciam na vida daquela igreja. Não é diferente de hoje. Aquela igreja possivelmente desencadeava muitos desentendimentos ideológicos. Aquela igreja de Filipos, igreja dos filipenses, havia também muitos conflitos de poder. Por isso vem a palavra do apóstolo Paulo. Todavia, para entender melhor o texto, é necessário compreender o contexto da carta aos filipenses, a sua historiologia ou a sua história, para podermos entender o que Paulo diz. A cidade de Filipos era uma, segundo a história, era uma colônia militar romana. E por isso, a sua ordem política, social e cultural era a sua ordem político-social, a sua cultura, a sua religião eram romanas. Então os romanos, eles que dirigiam toda a formação que existia naquela cidade. É importante a compreensão, é importante nós compreendermos isso. Porque o agir dos romanos, das características romanas, influenciava na vida da igreja naquela cidade. A cultura era totalmente direcionada para o que os romanos realizavam. A cultura romana, ela era estabelecida em hierarquias. Por isso tinha-se o costume de seguir os passos da cultura romana. Mas, amados, olhando para o texto, nós podemos identificar algumas características que aquela igreja desenvolvia. Características importantes que aquela igreja desenvolvia. Muitos se esforçavam para alcançar lugares elevados. Muitos se esforçavam para isso. Na hierarquia da cultura daquela época. Cultura romana que existia no meio daquele povo. Nós temos que levar em conta que esse costume ele estava presente na mentalidade dos cristãos daquela época. Estava encucada, digamos assim, na cabeça daqueles homens e daquelas mulheres. Podemos notar que na carta aos Filipenses, Paulo ele utiliza algumas expressões que são contrárias à mentalidade do povo daquela igreja. Como no exemplo, no versículo 3, que diz assim: com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Está lá no versículo 3. Com isso, Paulo sugere que as relações
não devem ser hierarquizadas. As relações têm que ser contrárias, em amor, em humildade e em serviço. Amados, Paulo, ele completa o seu ensino dando o exemplo de Jesus, que podemos ver no versículo 5 e no versículo 11. Que o exemplo de Jesus, qual foi? Ao invés de se esforçar para alcançar lugares mais altos, Jesus se esforçou, mas em outra direção. Ele se esforçou, entre aspas, para se esvaziar e assumir a forma de escravo. Ele assumiu a forma de escravo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É muito profundo. A honra que Jesus alcançou não foi aquela honra dada por homens, mas foi a honra dada por Deus que o acolheu. É muito interessante isso. Se Cristo era o Senhor daquela igreja, ele não almejava estar no topo. Ele se colocou como servo, como discípulo, como servo para ensinar e tornar muitas pessoas discípulos e discípulos dele, né? Da caminhada dele. Amados, sendo guiados não pela busca de poder, não pela busca de status, pela busca de riqueza, porque isso é honra de homens. Mas Cristo foi movido por humildade, por modéstia, por obediência. E esse era o retrato, esse era o ensino que Paulo queria conduzir para aqueles irmãos. Olhando para a carta aos Filipenses, nós podemos ver, irmãos, e observar que tem a ver com a nossa realidade. Tem a ver com a realidade das igrejas dos nossos dias. Apesar de terem passado muitos séculos, né? Passaram-se muitos séculos. Parece que a nossa cultura não é diferente da cultura do Império Romano. A cultura atual não é diferente da cultura do Império Romano. Observamos, irmãos e irmãs, que muitas pessoas continuam a buscar poder, dinheiro. Enfim, muitos querem estar no topo. Muitos querem estar nas alturas. E uma das maneiras de viver isso que eu estou falando, nós podemos ver claramente pessoas que querem alcançar o topo através da política. Nós estamos vendo aí o mover político que anda acontecendo em nossos dias. Muitos querem alcançar o topo através da política. Isto, irmãos, não é lá fora, é em nosso país. Infelizmente, nós vivemos uma realidade de corrupção. Isto não é novidade. Já vem lá de trás. Já vem de anos passados. Meus irmãos e irmãs, infelizmente,
Vivemos uma realidade de corrupção. Não podemos negar. As pessoas que são representantes do povo utilizam-se de cargos que têm, que possuem, para o seu benefício próprio. Isso é sério. Isso é sério. É comum essa pessoa beneficiar também familiares, pessoas que têm as mesmas alianças políticas, pessoas que têm as mesmas práticas. Meus irmãos e irmãs, isto é a realidade dos nossos dias. Isto é o tempo em que estamos vivendo. As pessoas que são representantes do povo estão sendo mau exemplos para toda a sociedade. Não representam nada, muitas vezes nada, na vida do povo. Amados, amadas, o povo, por sua vez, é manipulado. É manipulado para acreditar nas mentiras e permanecer achando tudo normal. O povo acha isso que está acontecendo tudo normal, ninguém se manifesta. Muitas vezes as manifestações são a favor deles mesmos. Meu Deus, essas manipulações políticas, jogos de poder, não ocorre somente no universo da política. Não ocorre somente no universo da política. Mas estão presentes em todas as esferas da sociedade, como as ONGs, associações diversas, escolas, relacionamentos interpessoais, e, infelizmente, até mesmo na igreja. Até mesmo na igreja. Meus queridos, da mesma forma que aconteceu com a igreja dos Filipenses, ocorre hoje. Infelizmente, a cultura moderna influencia a maneira de pensar da igreja. O mundo está entrando dentro das igrejas. As influências mundanas estão sobrepondo. Na igreja de Filipenses não foi diferente. O resultado disso são cristãos que não querem ser, que querem ser mais importantes que outros, ser mais famosos, mais influentes, mais poderosos e por aí vai. Isso aí nós vemos nas igrejas dos nossos dias. Alguns líderes evangélicos se utilizam de jogos de poder e manipulações para construírem verdadeiros impérios que promovem o seu próprio nome. Infelizmente é isso que tem acontecido. Alguns líderes possuem jatis particulares, carro de luxo e outras riquezas como prova do sucesso que alcançam, mas que na verdade é sinal da sua própria vaidade. A nossa escola dominical de hoje, nós estamos entrando um pouquinho nesta fala, porque era o que acontecia na igreja dos Filipenses e que está sendo realidade em nossas igrejas hoje.
Se formos olhar, meus irmãos, a realidade das nossas igrejas, a gente assusta. Nós nos assustamos, pois muitas vezes líderes trabalham para o avanço do Evangelho. Sim, trabalham. Uns trabalham e outros não. Outros não trabalham. Outros procuram viver os seus próprios interesses. Querem alcançar autopromoção. Em alguns casos, utilizam-se de seu cargo para manipular pessoas, estabelecerem dentro da igreja o seu pequeno domínio. Alguns se consideram donos da igreja, ou até mesmo donos dos ministérios. Como é triste isso, meu irmão, como é triste. E o que? O que nós aprendemos com isso? O que aprendemos com isso? Porque isso nos leva a aprender alguma coisa. Isso nos leva a aprender alguma coisa. O alvo de muitas pessoas cristãs tem sido estar no topo. Esse tem sido o alvo de muitos. Todavia, amados, muitos se esquecem que Cristo, ele fez caminho inverso. Conforme o relato do bíblico do texto de Filipenses, certamente revela que o nosso alvo precisa ser diferente dos alvos do mundo. Os nossos alvos precisam ser diferentes dos alvos do mundo. Olhando para esta lição, aprendemos que o desejo de querer ser melhor e estar acima das outras pessoas é influência da cultura do mundo. O mundo, ele nos leva a pensar assim. Infelizmente, é uma realidade que existe. Uma realidade que muitas pessoas vivem. Muitas pessoas vivem essa realidade, essa cultura. Na comunidade cristã, não devemos querer ser melhor do que os nossos irmãos e irmãs. Meus amados, não podemos querer ser melhor do que os nossos irmãos e irmãs. Isso não é certo. Nossas relações devem ser estabelecidas com amor fraterno. As nossas relações devem ser com humildade. Meus queridos, se Cristo se esvaziou e assumiu a forma de servo, nós precisamos imitá-lo. Precisamos imitá-lo a qualquer custo. Caso contrário, estaremos perdendo o nosso tempo. Devemos ter atitudes. A nossa igreja, as igrejas dos nossos dias, a igreja, vamos falar assim, a igreja metodista, como e outras igrejas evangélicas, sérias, adotaram a ênfase do discipulado. Isso é muito importante, pois o discípulo e a discípula de Cristo é aquele que busca a cada dia ser mais parecido com Ele. Aquele que busca imitá-lo a qualquer custo. Aquele que anda com Cristo.
ele sim é discípulo. Meus queridos e queridas, olhando o texto, a vaidade, a soberba, o partidarismo, a vanglória, a autopromoção, elas devem dar lugar ao serviço. Elas devem dar lugar à humildade, à modéstia. Devemos valorizar o outro. E muitas vezes é o que falta em nossa caminhada. Às vezes é o que falta em nossa caminhada. Valorização pessoal. Valorizar o outro. Muitas vezes na igreja, vamos falar assim, a verdade, na igreja local, sem apontar igreja. Igreja local é aquela em que convivemos, é aquela em que partilhamos as nossas dores, as nossas emoções. Nós vemos que nas igrejas local, muitas pessoas perdem tempo discutindo sobre quem é o melhor músico, quem que canta mais, quem que é mais bonito, assuntos irrelevantes. Meus amados, para Deus, isso não é importante. Isso não é importante. Não tem importância nenhuma. Amados, não trabalhe esperando a glória de homens. Não trabalhe esperando a glória de homens. Não trabalhe esperando o reconhecimento das pessoas. Não faça isso. Não almeje o primeiro lugar. Não se promova. Não venda a tua fé. Se você faz algo dentro da igreja, precisa ter clareza que o foco é a promoção do evangelho, não é a sua autopromoção, é a promoção do evangelho. O discípulo, a discípula de Cristo não almeja ser dono da igreja. Quem é discípula não almeja ser dono da igreja. Meus queridos e queridas, devemos servir, devemos cuidar um dos outros, devemos cuidar das pessoas, transmitir conhecimento, contribuir para que outras pessoas conheçam a fé. Eu estou aqui uma mensagem do pastor Mauro, onde ele escreveu: bem-aventurados humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos e irmãs, em nossos dias percebemos que para você encontrar uma pessoa humilde é muito difícil, mas existem pessoas humildes, pessoas que se entregam às causas do evangelho. E é justamente o que Paulo ele estava querendo inculcar na cabeça das pessoas da igreja de Filipos, da igreja dos filipenses. O grande ensinamento que nós devemos aprender é que o cristão, ele tem uma referência. Qual tem sido a sua referência, meu amado?
Qual tem sido a sua referência, minha amada? Vivemos sim num mundo turbulento. Isso me lembra quando Jesus, ele chegou em Jerusalém, subiu no monte. Ele viu Jerusalém, aquela cidade turbulenta, cheia de pecado. E Jesus chorou. Jesus chorou e profetizou sobre aquela cidade. Vivemos, irmãos e irmãs, uma época não diferente, uma época nada diferente da época que Paulo escreveu essa carta aos Filipenses. Não há diferença. Devemos lembrar que Jesus, ele é o Senhor da igreja. O meu alvo, o seu alvo tem que ser Cristo. Cristo, Cristo, Cristo tem que ser o nosso alvo, a nossa referência. Porque ele foi humilde, ele foi servo. Nós não devemos de forma nenhuma almejar ser melhor do que as outras pessoas. Não devemos. Devemos ser iguais. Porque Cristo, ele se esvaziou. Ele tomou a forma de escravo. Tendo todo o poder em suas mãos, ele tomou a forma de escravo. E se entregou para morrer numa cruz por mim e por você. Que fique, meu amado, para nós essa lição. Estou vendo aqui, a irmã Valdirene também está falando uma palavra tão bonita. É preciso olhar os nossos irmãos com os olhos de Cristo. Cristo, ele olhava os outros com piedade. Ele olhava os outros com um amor incondicional. E é o que nós devemos fazer. Olhar as pessoas realmente, irmã Valdirene, olhar as pessoas com o olhar de Cristo. Ah, meu irmão, como está difícil. Como está difícil viver neste mundo. Um mundo que está à porta de um juízo final. O mundo jaz no maligno. Mas devemos permanecer firmes, meu irmão. Permanecer firme, minha irmã, nas promessas de Jesus. Devemos fazer a nossa parte, ser discípulo, para assim alcançarmos a vida eterna com Ele. Seja servo. Seja servo. Faça o papel de um discípulo. Tenha como referência Cristo em sua vida. Ame as outras pessoas de uma forma igual. Não almeje alcançar o topo. Seja um cristão verdadeiro, autêntico, original. Seja diferente dos outros. Seja diferente do mundo. Não deixe o mundo entrar dentro de você. Que Cristo seja o seu alvo. Que nesta manhã de escola dominical nós possamos olhar com olhos de amor para as pessoas que estão perdidas.
estão necessitadas de socorro, necessidades básicas e espirituais. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele seja o seu guia a todo tempo. Amém. Glória a Deus. Que possamos, ó Pai, amados, olhar para o Pai, olhar para Ele, para que Ele veja as nossas fraquezas, as nossas limitações. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, que Deus te dê crescimento a todo tempo, crescimento espiritual, que você possa trilhar os caminhos que levam ao Senhor. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar e finalizar esse momento de escola dominical. Antes eu quero dizer que hoje à noite nós teremos o nosso culto, ainda um culto online, né? Mas breve, agora no começo desse próximo mês, nós estamos com um grande planejamento de voltar aos cultos, mas precisamos também observar as autoridades maiores. Mas fique atento, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome e declaramos que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus de toda a terra. Pai, eu quero estar orando agora, entregando, Pai, aos teus cuidados, essa pessoa que está nos assistindo agora, Pai. Protege a sua família, guarda a sua vida. Ó Deus, guarda, Senhor Deus, o seu coração. Livra, Senhor, livra de todo mal, de todo pecado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro em favor de cada um, Pai. Que os caminhos do Senhor, Pai amado, sejam reconhecidos por cada um de nós. Que possamos ver, meu Pai, as outras pessoas com os teus olhos. Que possamos ver as outras pessoas, Pai, com sentimentos de misericórdia, Pai. Nos ensina, Senhor. Queremos aprender mais de Ti. Porque o Senhor tomou a forma de servo, tomou a forma de escravo. Deus, nós também queremos servir uns aos outros em amor. Queremos liberar perdão, meu Pai. Nos ajude, Deus, a ser diferente. Nos ajude a ser mais humildes, Pai. Nos ajude, Deus, a ser discípulo, Ó Deus, nos ajude, Pai, a ter como referência, Pai, no nosso dia a dia, o Senhor Jesus. Referência em amor. Obrigado, Deus. Proteja-nos e nos guarde. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus guarde a sua vida. Proteja a sua família. Hoje às 19 horas teremos um encontro novamente. Amém? Deus seja com você, hoje e sempre.